Olá, gente! Esse vídeo demorou um pouco para sair, desculpa. Mas se vocês estavam atarefados com um esboço de proposta de artigo, imagine eu com 36. Mas bem, essa primeira etapa foi concluída e esse vídeo é para falar sobre a segunda etapa da estrutura e conteúdo do TCC. Nessa etapa, vou falar para vocês sobre a parte metodológica da pesquisa, que envolve os tipos de pesquisa, as ferramentas para coleta, descrição, análise e interpretação dos dados e, por fim, a parte de resultados, conclusão e recomendações. A parte sobre formatação já foi falada em um outro vídeo. Metodologia, como o próprio nome diz, é o estudo dos caminhos a serem percorridos para se realizar uma pesquisa. Uma pesquisa sobre um mesmo tema pode ter diferentes caminhos, diferentes métodos podem ser usados, diferentes abordagens podem ser aplicadas. Isso vai depender bastante do problema, dos objetivos, da perspectiva epistemológica utilizada pelo pesquisador. Metodologia e métodos são coisas distintas, pois a metodologia se interessa pela validade do caminho escolhido para se chegar ao fim proposto pela pesquisa. A metodologia vai além da descrição dos procedimentos, que são os métodos e técnicas utilizados na pesquisa. A metodologia indica a escolha teórica adotada pelo pesquisador para abordar o seu objetivo de estudo. E são vários os caminhos e as escolhas metodológicas representadas por um conjunto de procedimentos, como abordagens metodológicas, a abordagem qualitativa, quantitativa ou quali-quant, e as estratégias de pesquisa. É um estudo de caso? É etnografia? É pesquisa de campo? Cada caminho e cada escolha metodológica realizada pelo pesquisador pressupõe um conjunto de etapas específicas a serem cumpridas. Sobre os diferentes enfoques, uma pesquisa ela pode ser classificada como quantitativa, qualitativa ou mista. A pesquisa quantitativa, ela utiliza a coleta de dados para testar hipóteses, baseando-se na medição numérica e na análise estatística para estabelecer padrões e comprovar teorias. A pesquisa é qualitativa, quando utiliza a coleta de dados sem essa medição numérica para descobrir ou aprimorar perguntas de pesquisa no processo de interpretação. A pesquisa pode usar também uma combinação do enfoque quantitativo e do enfoque qualitativo. Então, é denominada de pesquisa mista ou pesquisa quali-quant. Vamos começar falando do enfoque quantitativo, que está relacionado com a mensuração. Esse tipo de pesquisa envolve a coleta e análise de dados numéricos e aplica testes estatísticos. Seu objetivo é desenvolver e empregar modelos matemáticos, teorias ou hipóteses relacionadas aos fenômenos estudados. A mensuração ela é fundamental para a pesquisa quantitativa, porque ela fornece a conexão necessária entre a observação empírica e a expressão matemática das relações quantitativas. A pesquisa quantitativa tem como características medir os fenômenos, usar estatística, testar hipóteses e realizar uma análise de causa e efeito. Seu processo é sequencial, dedutivo e comprobatório. Nela se analisa a realidade objetiva. As vantagens são de que, dependendo da amostra, pode-se generalizar os resultados e tem-se um controle sobre os fenômenos. A pesquisa quantitativa, por ser objetiva, é precisa e permite prever uma situação. Outro benefício é que permite sua réplica para outras amostras. O enfoque qualitativo está relacionado com a interpretação e a transformação. Usamos a pesquisa qualitativa quando no estudo dos fenômenos a quantificação não é apropriada ou quando não é conveniente reduzir o objeto estudado a variáveis e padrões de medida. Por exemplo, crenças, valores, atitudes são providos de características muito particulares e que exigem um espaço de análise mais profundo. Não tem como serem quantificados
ou reduzidos a variáveis explicativas. Na perspectiva qualitativa, os fenômenos devem ser compreendidos no contexto em que ocorrem, e as suas análises devem privilegiar uma perspectiva integrada entre o objeto estudado e o pesquisador. O pesquisador deve captar o fenômeno considerando todos os vários pontos de vista relevantes, os vários tipos de dados a serem coletados e analisados para que se entenda a dinâmica do fenômeno. Sintetizando, o enfoque qualitativo tem como características explorar os fenômenos em profundidade, é conduzido em ambientes naturais, extraem-se os significados dos dados e não se fundamenta na estatística. Seu processo é indutivo, recorrente e analisa múltiplas realidades subjetivas sem uma sequência linear. Com ele, é possível obter profundidade de significados e extensão, riqueza interpretativa e contextualizar o fenômeno. Quanto ao enfoque quali-quant, temos uma combinação dos procedimentos. Um exemplo é a pesquisa de Ana Carolina Rodrigues Aguiar, ganhadora do prêmio de melhor trabalho da divisão de gestão de pessoas do ENAMPAD de 2013, com o artigo Como se constroem e se desenvolvem o entrincheiramento e o comprometimento com a organização, análise qualitativa de diferentes trajetórias profissionais. Em um primeiro momento, ela realizou uma pesquisa extensiva e de corte transversal com 1.386 casos, a fim de identificar e descrever diferentes padrões de vínculos com a organização, usando escalas, que são questionários, validados de comprometimento e de entrincheiramento organizacional. E, estatisticamente, identificou, a partir de uma análise hierárquica de cluster, 4 grupos de trabalhadores com perfis distintos de combinação dos seus níveis de comprometimento e entrincheiramento. Dessa listagem dos casos mais representativos, foram selecionados aqueles que na pesquisa quantitativa indicaram disponibilidade para participar da segunda etapa de pesquisa. E aí foi realizada a pesquisa qualitativa. Bem, escolhido o tipo de pesquisa, quant, quali ou quali-quant, é preciso definir também o tipo de pesquisa, tanto quanto aos fins, se ela é exploratória, descritiva ou explicativa, quanto em relação aos meios, que são diversos, e aqui apresentarei as características de alguns deles. A pesquisa exploratória é uma pesquisa de sondagem. Ela é realizada em áreas nas quais há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Por isso, ela não comporta hipóteses no início da pesquisa, mas estas poderão surgir no decorrer ou no final da pesquisa. Geralmente, essas pesquisas envolvem o levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão do tema e assumem a forma de bibliográfica ou de estudo de caso. A pesquisa descritiva expõe as características de determinada população ou fenômeno e também pode estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. Não busca explicar, somente descrever. E a pesquisa explicativa, ela procura tornar algo inteligível, justificar-lhe os motivos, esclarecer quais fatores contribuem para a ocorrência de um determinado fenômeno. Uma pesquisa explicativa pressupõe a pesquisa descritiva como base para suas explicações. É o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, pois explica o porquê das coisas. Por isso, é o mais complexo e delicado tipo de pesquisa. Esse tipo de classificação das pesquisas é útil para o estabelecimento de um marco teórico, ou seja, para possibilitar uma aproximação conceitual. Só que para analisar os fatos do ponto de vista empírico, para confrontar a visão teórica com os dados da realidade,
torna-se necessário traçar um modelo conceitual e operativo da pesquisa, que chamamos de delineamento. O delineamento, então, é o planejamento da pesquisa em sua dimensão mais ampla, que envolve aí a diagramação, a previsão de análise e interpretação dos dados, a coleta de dados, deve considerar o ambiente no qual serão coletados os dados e as formas de controle das variáveis envolvidas. O delineamento, ele expressa em linhas gerais o desenvolvimento da pesquisa com ênfase nos procedimentos técnicos de coleta. O elemento mais importante para a identificação de um delineamento é o procedimento adotado para a coleta de dados. O delineamento pode ser classificado naqueles que se valem das chamadas fontes de papel e naqueles cujos dados são fornecidos por pessoas. Vamos conhecer agora os tipos de pesquisa quanto aos meios, fonte de papel ou fornecidos por pessoas. A pesquisa de campo é uma investigação empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno, ou que dispõe de elementos para explicá-lo. Pode incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes de observação participante ou não. Por exemplo, um trabalho que se proponha a estudar a ocorrência de lombalgia em mulheres durante o trabalho ao longo da linha de produção de uma fábrica de embalagens plásticas. A pesquisa de laboratório, ela prevê simulação. Ela é realizada por meio de experiência em local circunscrito, já que no campo seria praticamente impossível realizá-la. A pesquisa, ela pode ser também telematizada. Esse tipo de pesquisa ocorre quando se busca informações em meios que combinam o uso do computador e também de telecomunicações. A pesquisa documental é realizada em documentos conservados no interior de órgãos públicos e privados de qualquer natureza, ou com pessoas, registros, anais, regulamentos, circulares, filmes, fotografias, cartas pessoais, entre outros. Por exemplo, em minha pesquisa do mestrado, na dissertação, eu precisei verificar nos documentos, em jornais da Chocolates Garoto, para verificar como foi a comunicação em relação à implantação de um sistema ERP. Então, em algum aspecto, a minha pesquisa ela também foi documental. Muito parecida com a pesquisa documental é a pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é um estudo sistematizado, desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, ou seja, material acessível ao público em geral. A pesquisa bibliográfica ela fornece um material analítico para qualquer outro tipo de pesquisa, mas também pode se esgotar em si mesmo. Então, por exemplo, na minha tese de doutorado, ela era composta por 5 artigos. Um dos artigos foi um artigo bibliográfico, foi uma análise bibliométrica sobre as publicações dentro de um período de tempo que utilizavam uma perspectiva longitudinal para estudar o comprometimento organizacional. A pesquisa ela pode ser também experimental. O que é isso? É uma investigação empírica na qual o pesquisador ele manipula e controla variáveis independentes e observa as variações que tal manipulação e controle produzem em variáveis dependentes. Quem nunca ouviu falar da experiência de Hawthorne? Uma pesquisa experimental. Quando a pesquisa se refere a um fato já ocorrido, ou seja, quando o pesquisador não pode controlar ou manipular variáveis, seja porque suas manifestações já ocorreram, seja porque as variáveis não são controláveis, chamamos esse tipo de pesquisa ex post facto. Quando ocorre a interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas, a pesquisa é denominada de pesquisa participante. A pesquisação ela é similar à participante, mas supõe a intervenção
participativa na realidade social por parte do pesquisador. Thionlen define a pesquisação como um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. O estudo de caso, que acredito será a maioria nas pesquisas da turma, consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, permitindo seu amplo e detalhado conhecimento. É o delineamento mais adequado para a investigação de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real, onde os limites entre o fenômeno e o contexto eles não são claramente percebidos. Pode-se realizar também o estudo de coorte, que se refere a um grupo de pessoas que tem alguma característica comum, constituindo uma amostra a ser acompanhada por certo período de tempo, para se observar e analisar o que acontece com elas. Esse tipo de estudo pode ser prospectivo, ou seja, contemporâneo, ou retrospectivo, que é um tipo de estudo de coorte histórico. O levantamento ele é caracterizado pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. E, em seguida, por meio de análise quantitativa, obtém-se as conclusões correspondentes aos dados coletados. Quando o levantamento recolhe informações de todos os integrantes do universo pesquisado, tem-se um censo. Mas na maioria dos levantamentos, não são pesquisados todos os integrantes da população estudada. Antes, seleciona-se mediante procedimentos estatísticos, vocês devem ter estudado algo sobre isso na disciplina de estatística, uma amostra significativa de todo o universo que é tomado com objeto de investigação. As conclusões obtidas com base nessa amostra são projetadas para a totalidade do universo, levando em consideração uma determinada margem de erro, que é obtida mediante cálculos estatísticos. Existem vários outros tipos de pesquisa, mas esses são os mais comuns. Ressalto que os tipos de pesquisa, eles não são mutuamente excludentes. Ou seja, uma pesquisa pode ser um estudo de caso, que adota também a pesquisa documental. Como, por exemplo, o exemplo que é apresentado, né, do artigo, o estágio e a formação de competências profissionais em estudantes em administração, nos seus procedimentos metodológicos, caracterizando a pesquisa. Murari e Elal dizem que o trabalho é um estudo de caso acerca das competências profissionais, envolvendo estudantes do curso de administração de uma instituição de ensino superior privada de Belo Horizonte. Por meio de uma pesquisa documental e da pesquisa de campo de natureza descritiva, o fenômeno estágio é descrito e analisado desde a sua concepção até sua contribuição para a formação de competências profissionais. A pesquisa tem uma abordagem qualitativa, pois visou compreender a relação do estágio e, assim, ele vai discorrendo sobre o tipo de pesquisa, as características dessa pesquisa. Bem, após esse planejamento inicial da pesquisa, você deve executar a etapa relativa ao campo empírico, constituído fundamentalmente pela coleta de dados e pela análise e interpretação de dados, seja qual for o tipo de pesquisa adotado. Os principais instrumentos e técnicas de coleta de dados utilizados na pesquisa em administração são a observação, as entrevistas e os questionários. A observação é uma técnica para obter informações e dados do campo empírico, onde o pesquisador empresta os seus recursos sensíveis para o exame dos fenômenos estudados, e é muito valorizada nas pesquisas qualitativas. Sua principal característica é que ela coloca o pesquisador diretamente em contato com o fenômeno empírico estudado e exige muita atenção e controle para registrar sistematicamente os dados e informações que afetam o objeto pesquisado. A observação também apresenta uma tipologia. Ela pode ser assistemática ou não estruturada. Forma
muito usada em pesquisas exploratórias e que tem como principal qualidade o seu caráter espontâneo e assistemático, que se deixa envolver num livre fluxo do contexto observado, sem planejamento prévio. Já a observação sistemática objetiva descrever precisamente os fenômenos e é adequada para o teste de hipóteses. O pesquisador ele antevê quais são as características ou os aspectos de um determinado grupo que são significativos para sua pesquisa e propõe um conjunto de hipóteses que serão testadas no campo empírico através da observação. Para atingir seu objetivo, o pesquisador elabora um plano detalhado, que é chamado de roteiro, que deve ser seguido de forma sistemática para observar e registrar os fenômenos. A observação também pode ser do tipo não participante ou participante. No primeiro caso, o pesquisador ele participa das atividades de campo, das atividades no campo empírico, sem se integrar como membro do grupo observado. Ele age como um espectador e registra sistematicamente os eventos observados. Ela será classificada como participante quando o pesquisador participa ativamente no campo empírico por meio de interações, procurando vivenciar o contexto observado, mas não utiliza outros instrumentos de coleta de dados, como questionários ou formulários. A observação participante é frequentemente utilizada nas estratégias etnográficas de pesquisa. Outro tipo, as entrevistas, representam um dos instrumentos mais ricos e utilizados para a coleta de dados empíricos, e nada mais é do que uma conversa entre duas partes, o pesquisador e o pesquisado. Seu objetivo é compreender determinadas situações ou fenômenos vividos pelos entrevistados, assim como obter informações a partir de sua perspectiva. As entrevistas, elas possibilitam tratar de temas complexos que dificilmente poderiam ser compreendidos por meio do uso dos questionários padronizados. As entrevistas, elas podem ser classificadas como estruturadas, que são utilizadas, onde são utilizados questionários idealizados com base em um conjunto de perguntas pré-determinadas e idênticas para todos os entrevistados e são utilizadas para coletar dados e informações quantificáveis, sendo por essa razão referidas também como entrevistas quantitativas. As entrevistas também podem ser semi-estruturadas, quando o pesquisador utiliza somente uma breve lista de tópicos e questões a serem cobertos ao longo da entrevista, e estes podem variar entre os diferentes entrevistados. Ou seja, o pesquisador poderá omitir algumas perguntas de acordo com o contexto encontrado, a ordem das perguntas pode variar dependendo do fluxo da conversa. As respostas devem ser gravadas ou anotadas para posterior transcrição e análise dos dados, e está relacionada a pesquisas qualitativas. As entrevistas também podem ser classificadas como entrevistas em profundidade e em grupo ou grupos focais. A entrevista em profundidade é caracterizada por sua informalidade no processo de coleta de dados e não possui um roteiro rigidamente estabelecido com questões pré-determinadas. Tem como objetivo permitir ao pesquisador uma exploração profunda do seu objeto de pesquisa. A entrevista em grupo são entrevistas realizadas com mais de 2 entrevistados, utilizando-se procedimentos não padronizados, ou seja, sem um roteiro de perguntas rigidamente definido. E nos grupos focais, a atribuição de um foco específico a um tópico de pesquisa precisamente definido, com o objetivo de promover uma discussão entre os entrevistados, que será objeto de registro. Uma outra forma de agrupar os diferentes tipos de pesquisa é dividindo-as em entrevistas padronizadas e não padronizadas. A entrevista padronizada é realizada por meio de questionários, e a não padronizada pode ser individualizada por meio de entrevista pessoal, por telefone ou mediada por tecnologias de informação e comunicação, e também ao tipo de pesquisa não padronizada, para muitos, que são as entrevistas em grupo e grupo focais, que podem também ocorrer por meio da adoção das TICs.
Nas pesquisas exploratórias, as entrevistas em profundidade podem ser muito úteis no processo de identificação e descoberta preliminar acerca do fenômeno estudado, assim como na geração de novos insights de pesquisa que poderão reconduzir a investigação para novos caminhos, assim como as entrevistas semi-estruturadas. Nas pesquisas descritivas, as entrevistas estruturadas poderão ser utilizadas como um meio para identificar padrões gerais. E nas pesquisas explicativas, as entrevistas semi-estruturadas poderão ser utilizadas a fim de compreender as relações entre variáveis, tais como aquelas encontradas numa pesquisa descritiva, assim como entrevistas estruturadas e questionários. Por fim, temos o questionário, que é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador, e que inclui todas as técnicas de coleta de dados em que o entrevistado é convidado a responder a um mesmo conjunto de perguntas em uma ordem pré-determinada. Incluem-se também entrevistas estruturadas e questionários realizados por telefone ou respondidos sem a presença de um entrevistador, por exemplo, formulários online como os disponibilizados pelo Google Drive, SurveyMonkey, entre outras plataformas. Num questionário, as perguntas elas podem ser do tipo fechada ou aberta. As perguntas fechadas elas podem ser respondidas com respostas curtas, selecionadas de um número limitado de respostas possíveis. Os tipos mais comuns são questão de seleção, onde 2 ou mais alternativas são apresentadas, questões do tipo sim ou não, e questão de identificação, caracterizada por pronomes interrogativos, tais como, o que, quando, onde, que conduz o respondente a selecionar uma resposta de um conjunto finito de possibilidades que está insinuada, mas não estabelecida. Já as perguntas abertas exigem uma resposta em formato de uma frase ou de um texto elaborado com as próprias palavras do respondente. E o entrevistado tem a liberdade para explicar, para escrever, descrever e opinar sobre o seu questionamento, de forma mais ampla e pessoal do que com respostas pré-definidas pelo questionário. Elas podem ser um complemento às perguntas fechadas, em que o respondente fornece mais informações e explica respostas anteriores. Dados coletados, devemos iniciar o processo de preparação das informações com o objetivo de analisá-las e interpretá-las. Para isso, devemos elaborar e classificar os dados de forma sistemática. Primeiro, a seleção. Após a coleta de dados, o pesquisador deverá realizar uma verificação crítica a fim de detectar falhas ou erros, evitando informações confusas, distorcidas, incompletas, que podem prejudicar o resultado da pesquisa. Depois codificamos esses dados, ou seja, selecionamos e transformamos os dados brutos. Essa técnica é utilizada para agrupar dados comuns, atribuindo-lhes um conceito ou um código, com a finalidade de elaborar uma representação adequada dos dados coletados. Por fim, há a tabulação, que está relacionada com a elaboração de tabelas, visando agrupar os códigos, com a finalidade de representá-los adequadamente e permitindo preservar a riqueza dos dados coletados, criar conceitos e categorias mensuráveis e identificar relações entre os conceitos. Após a elaboração e classificação dos dados, os passos seguintes são análise e interpretação. É o núcleo central da pesquisa. Na análise dos dados, você procurará estabelecer relações entre os dados obtidos e as hipóteses inicialmente formuladas, com o objetivo de responder ao problema de pesquisa. E na interpretação dos dados, você deverá apresentar com clareza os resultados de sua interpretação a partir das análises realizadas na etapa anterior. Nada mais é do que uma síntese na qual você deve construir vínculos entre a teoria e os resultados, destacando os achados e propondo, em alguns casos, novas relações entre a teoria e ou a prática.
Estamos chegando quase ao final da nossa estrutura de TCC. Agora é hora de apresentar a parte dos resultados. Eles podem compor um capítulo à parte ou pode vir junto com as conclusões. E é a parte mais importante do seu relatório de pesquisa. É onde são transcritos os resultados, agora sob forma de evidências para confirmação ou refutação das suas hipóteses. A apresentação e análise dos dados, assim como a interpretação dos resultados, encaminham naturalmente as conclusões que devem evidenciar as conquistas alcançadas com o estudo, indicar as limitações e as reconsiderações, apontar a relação entre os fatos verificados e a teoria e representar a súmula em que os argumentos, conceitos, fatos, hipóteses, teorias, modelos se unem e se complementam. Ainda não acabou, pois geralmente espera-se que o pesquisador apresente indicações de ordem prática de intervenções na natureza ou na sociedade, de acordo com as conclusões da pesquisa e novas temáticas para a pesquisa, inclusive levantando novas hipóteses, abrindo caminho a outros pesquisadores. As recomendações e sugestões são de grande importância para o desenvolvimento da ciência. Agora, mãos à obra. Como você pretende realizar sua pesquisa? Qual a melhor maneira de alcançar os objetivos propostos? Dúvidas? Postem lá no ambiente virtual. Até a próxima!